Boa tarde, pessoal. Eu sou o professor Júnior e vamos fazer a correção do exercício número 1 e do exercício número 2 do nosso trabalho. Então vamos lá. Exercício número 1. O que o exercício está pedindo para a gente aqui? Durante um espirro, os olhos podem se fechar por até meio segundo. Se você estiver dirigindo um carro a 90 km por hora e você espirra, de quanto que o carro pode se deslocar até você abrir os olhos novamente? Como eu sempre estou falando em sala de aula para vocês, o mais importante de tudo que eu preciso que vocês saiam do curso é aprendendo a interpretar o que o exercício está falando para a gente. Então vamos lá, primeiro passo. O que eu tenho de informação nesse exercício, pessoal? Eu tenho o tempo. Eu sei que durante um espirro, os olhos se fecham por meio segundo. Então, isso é o tempo. Ah, professor, como que eu sei que eu tenho tempo? Olha esse número. Esse meio está acompanhado dessa unidade, segundos. Segundos é uma unidade de tempo. Então, eu tenho o tempo. E aí ele fala, se você está dirigindo um carro a 90 km por hora, essa é a outra informação que eu tenho no exercício. E eu sei que isso é a velocidade do carro. Como que eu sei que é a velocidade do carro? Porque a unidade que acompanha o 90 é km por hora. E km por hora, metros por segundo, são unidades de velocidade. Então, eu vi o que eu tenho o tempo e a velocidade do carro. E o que eu quero calcular? De quanto o carro pode deslocar até você abrir os olhos novamente. Então, eu quero calcular quanto que o carro vai andar. Eu fecho os meus olhos durante meio segundo com o velocímetro marcando 90 km por hora. Nesse abrir e fechar os olhos, quanto que o meu carro se deslocou? Então, a palavra deslocar está querendo que você calcule o quê? O espaço percorrido. O espaço percorrido. Durante quanto tempo, pessoal? Durante meio segundo. Então, vamos lá. A frase acima quer que eu calcule o deslocamento, o espaço. Então, é isso que eu estou querendo calcular. Como que eu posso fazer isso? Observem que eu tenho três grandezas envolvidas. Eu quero calcular o espaço. O exercício me deu o valor da velocidade, que é de 90 km por hora. E me deu o tempo, que é de meio segundo. Qual fórmula que eu uso que relaciona velocidade, espaço e tempo? Então, a gente vai usar a fórmula da velocidade. A fórmula da velocidade média é variação do espaço sobre variação do tempo. Se você esquecer essa fórmula na prova, é só você lembrar. Lembra de uma velocidade qualquer, vamos imaginar aqui, vamos supor que eu tenho lá 90 km por hora na rodovia. Quilômetros é uma unidade de comprimento, de espaço, então por isso que é espaço, e hora é uma unidade de tempo. Por isso que eu faço espaço dividido pelo tempo. Eu tenho tempo, que é de meio segundo. Observando o exercício, eu tenho a velocidade média, que é de 90 km por hora, e quero calcular esse carinha aqui, eu quero calcular o espaço, quanto eu percorri. Observem que a velocidade é 90 km por hora, então aqui eu tenho hora, e o tempo está em segundo. Hora e segundo não são irmãos, não combinam. Então, não podem entrar no mesmo exercício. Duas opções. Ou você converte meio segundo para hora, que aí fica hora com hora. Ou você converte 90 km por hora
para metros por segundo, porque aí você vai trabalhar na mesma unidade, você vai ter segundos e segundos. O que não pode é essas duas ficarem diferentes. Então, eu optei em converter 90 km por hora em metros por segundo. É isso que eu vou fazer. Para quem não lembra, se eu quero converter metros por segundo para quilômetros por hora, unidade pequena para grande, eu multiplico o número por 3,6. Se eu quero, pessoal, converter quilômetros por hora para metros por segundo, unidade grande para pequena, eu vou dividir o número por 3,6. O que eu quero fazer é converter 90 km por hora para metros por segundo. Então, eu divido por 3,6, que vai dar 25 metros por segundo. Observem que se aqui entrar o 25 metros por segundo, eu vou ter segundo, aqui vai estar segundo, e eu consigo descobrir o espaço. Fazendo as contas, teremos a velocidade agora não é mais de 90 km por hora, é de 25 metros por segundo. O espaço é o deslocamento, é o que eu quero calcular, é isso aqui. E o meu tempo é de meio segundo, eu vou lá no tempo e coloco meio. Substituindo cada valor na fórmula, teremos 25 pode ser escrito sobre 25 sobre 1. Resolvendo essa equação, eu tenho duas frações e uma igualdade. Fração, fração, igualdade, multiplicação em cruz. Aí vai ficar ΔS multiplica o 1, vai dar ΔS. 25 multiplica o meio. Fazendo a multiplicação de 25 por 0,5, teremos como resultado 12,5 metros. O resultado é em metros porque eu estou calculando o espaço. Por que o resultado não é em quilômetros, professor? Porque eu converti os 90 quilômetros por hora em 25 metros por segundo. Então, esse resultado aqui tem que estar em metros. Agora, vamos pensar, vamos analisar. O que significa esse resultado? Se você pega uma rodovia a 90 km por hora, o velocímetro do seu carro, durante meio segundo que você espirra, fecha e abre os seus olhos, você percorre 12,5 metros aproximadamente. Vamos aí para o exercício número 2, galera. Vamos lá. Questão 2 diz o seguinte. Em 1992, um recorde mundial de velocidade em uma bicicleta foi estabelecido por Chris Humber. Seu tempo para percorrer um trecho de 200 metros foi de... Pessoal, aqui que causou uma grande confusão na sala. Eu não pus esse ponto na folha de vocês. Aqui é um ponto, na verdade. Na folhinha eu escrevi direto, 6509. Como esse livro aqui é uma tradução de uma obra americana, eles não costumam utilizar a vírgula. Eles costumam colocar o ponto. Então, isso aqui está indicando um número decimal. Ó. É como se fosse aqui no Brasil, para a gente, esse 6.509, é como se fosse 6,509. Ou seja, 6 segundos e meio. Um pouco mais que 6 segundos e meio. Vamos então interpretar isso daqui a pouquinho. Ao final, ó, então, o Chris Humber, o que ele fez? Ele percorreu 200 metros em aproximadamente 6 segundos e meio. No final, ele pegou e falou, cogito ergo sum, deve ser alguma coisa do latim, penso logo corro. Em 2001, Sam quebrou o recorde de Humber, numa velocidade de
em 19 km por hora. Qual foi o tempo gasto por Sam para percorrer os 200 metros? Então, primeira coisa, temos dois personagens nessa nossa história. Temos o Humber, o Chris, né? E temos o Sam. Então, vamos analisar primeiro o Chris. Vamos ver que informações o exercício transmite para a gente a respeito desse cara, do Chris. Então, vamos observar o que é o Chris. Chris, seu tempo para percorrer um trecho de 200 metros foi de 6,509 segundos. Eu quero só interpretar isso aqui com vocês bem explicado, ó. Isso aqui é um número decimal. A parte inteira é 6. Então, isso significa que ele demorou entre 6 e 7 segundos. Ó. 6 e 7 segundos. Se eu olhasse só para as duas primeiras casas decimais, eu teria 6 segundos e meio. Mas ele andou um pouquinho mais. Ó. Foi cronometrado lá no milésimos do segundo. Então, ele andou 6,509 segundos. Então, essa informação é o tempo que o Chris demorou para percorrer um trecho de 200 metros. Então, vamos calcular a velocidade do Chris. Vamos ver a velocidade dele. Velocidade, a fórmula que eu uso é variação do espaço sobre variação do tempo. Eu tenho o tempo do Chris e eu tenho o espaço, o trecho que ele percorreu, porque eu sei que metros é uma unidade de espaço. Jogando na fórmula, eu tenho 200 metros dividido por 6,509 segundos, vai dar aproximadamente, na calculadora dá 30,72 alguma coisa. Eu aproximei para 30,73 metros por segundo. Então, o Chris bateu um recorde percorrendo 200 metros durante esse tempo. Essa foi a velocidade dele. Quando eu coloco para vocês uma velocidade em metros por segundo, pessoal, é comum que a gente não entenda mais ou menos esse movimento de rapidez. Apenas por curiosidade, não precisa fazer isso. Eu vou converter essa velocidade em quilômetros por hora para vocês terem uma noção qual foi a rapidez do Chris. Convertendo os metros por segundo aqui para quilômetros por hora, teremos como resultado 110 quilômetros por hora. Ou seja, em uma hora ele percorre 110 quilômetros. Quando eu coloco em quilômetros por hora, você passa a ter uma noção de um carro numa rodovia. Você consegue entender a rapidez dele em uma bicicleta. Agora, moçada, nós vamos falar do segundo personagem, o Sam. Então eu vou ler o texto e tirar todas as informações que forem referentes a Sam. Em 2001, o Sam quebrou o recorde de Humber em 19 km por hora. Qual foi o tempo gasto por Sam para percorrer os 200 metros? Então, a primeira coisa, está nítido. Qual a pergunta do exercício? Qual foi o tempo gasto? Quando você resolver esse exercício, você precisa encontrar uma resposta que seja dada em segundos. Não pode ser metros por segundo e não pode ser metros, porque eu estou querendo saber qual foi o tempo. E a unidade de tempo aqui, nesse caso, está sendo em segundos. Segunda coisa que é comum os alunos errarem é a interpretação do exercício. Então, atenção! O Sam não percorreu 200 metros a uma velocidade de 19 km por hora. Isso aqui não é verdade. O Sam, ele percorreu 200 metros quebrando o recorde do Humber em 19 km por hora. Ou seja, olha a diferença das duas.
O novo recorde foi superado em 19 km por hora. Então, para a gente interpretar melhor isso daqui, vamos lá, ó. Eu peguei e analisei a velocidade do Humber. E essa velocidade estava em metros por segundo. A gente viu lá atrás. A velocidade aqui do Sam está em quilômetros por hora. Como eu estou comparando os dois, eu vou converter 19 km por hora para metros por segundo. Fazer essa conversão nada mais é do que dividir por 3,6. Então, eu vou pegar 19 e vou dividir por 3,6. Ou seja, o Sam quebrou o recorde do Humber em 5,28 metros por segundo. Porque esse 5,28 metros por segundo é o quê? É os 19 km por hora. Então, o novo recorde foi superado em 5,28 metros por segundo. Ou seja, pegou o recorde anterior e somou os 5,28. Então, o Sam desempenhou uma velocidade de 30,73 metros por segundo, era a velocidade anterior do Humber. O Sam superou essa velocidade em 19 km por hora. Então, ele passou a velocidade do Humber em 19 km por hora, que é a mesma coisa que 5,28. Então, a nova velocidade dele, o novo recorde, é de 36,01 metros por segundo. Aí fica fácil. O que queremos descobrir? Queremos calcular o tempo gasto pelo Sam para percorrer 200 metros. Eu quero calcular o tempo. Isso aqui que eu quero calcular. 200 metros é espaço percorrido. É o ΔS. Eu tenho aqui. E eu tenho a velocidade dele, que eu sei que foi de 36,01. A fórmula que relaciona a velocidade, o espaço, que eu tenho o valor do espaço, tenho o valor da velocidade e quero encontrar o tempo, é a fórmula da velocidade. Calculando isso daqui, é só substituir. No lugar do V, eu coloco a velocidade do cara, que é 36,01. A variação do espaço é de 200, porque ele percorreu um trecho de 200 metros. E eu quero calcular o tempo que ele demorou. Eu quero calcular o ΔT. Aqui eu posso colocar 1 embaixo. Como que eu resolvo isso? Duas frações e uma igualdade, eu multiplico em x. Ó. O ΔT multiplica o 36,01 e o 200 multiplica o 1. 200 vezes 1 dá 200. Como eu quero só o valor do tempo que ele demorou, a variação do tempo, quem está aqui multiplicando passa dividindo. Então, eu vou fazer 200 dividido por 36,01. Deixa eu só ver quanto que dá. Fazendo essa divisão, 200 dividido por 36,01, teremos aproximadamente 5,554. Aproximadamente 5,554 segundos. Então, enquanto o Humber fez em 6,509 segundos, que a gente viu lá atrás isso, esse novo carinha fez nessa velocidade, em 5 segundos e meio. Então, quer dizer, ele foi um pouco mais rápido do que o anterior. É isso aí a interpretação do exercício, pessoal. Foi muito detalhado, passo a passo, mas é porque a gente precisa aprender a interpretar. Um forte abraço para todo mundo e até as próximas videoaulas.